Olá, olá, seja justa on. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre direito sistêmico, esse assunto tão interessante em busca da promoção da conciliação, da solução de conflitos. E desta vez quem está aqui comigo é Janaína Ramos Vieira, ela que é servidora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, gestora do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos da Cidadania, o SEJUSC, lá de São Vicente. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e me sinto muito honrada de estar aqui no Tocantins, poder partilhar um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos com a aplicação das constelações e também a aplicação do olhar sistêmico voltado para aquelas pessoas que trabalham no tribunal, os advogados, juízes também, todos que estão envolvidos em lidar com destinos difíceis. Então, bacana, é uma demais. alegria. Obrigada, viu? Vamos começar pela sua experiência. Há 15 anos já trabalhando nessa área, né, Janaína? Sim, quando eu fui buscar a constelação familiar, primeiro foi para mim, que eu acho que é o caminho natural, você está em busca de respostas para a sua vida, e aí você busca algo. E nessa época, o meu atual marido, porque na época era um amigo, e isso também é interessante falar sobre isso, porque ele era um amigo que chegou para mim falando, você precisa conhecer algo. E como ele sempre foi muito sério, eu falei, vou ver o que é. E eu fui assistir. Ele tentou me explicar, eu não entendi. Eu falei, nossa, mas o que é isso, né? É alguma religião? Ele, não, é terapia. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá assistir. E aí foi amor à primeira vista, pela constelação, não por ele ainda. E por que eu conto essa história? Porque justamente a minha história com ele faz parte dessa questão dos nossos pontos cegos. Porque nós éramos amigos há 7 anos e eu nunca olhei para ele e ele nunca olhou para mim. E isso é muito interessante, porque nós todos trazemos da nossa origem padrões de repetição. Então, os meus padrões de repetição de relacionamento eram o dele era outro. Então, eu só olhava para determinados tipos de homens que pareciam com as dinâmicas do meu pai, do meu avô, enquanto ele olhava para mulheres em outras dinâmicas. E foi muito interessante quando a gente começou a estudar a constelação juntos, chegou um determinado momento que as pessoas falaram para a gente assim, olha, casal tem desconto. A gente olhou um para a cara do outro e falou assim, mas nós não somos um casal. E aí foi mais interessante ainda que as psicólogas chamaram outras psicólogas e olharam para a gente e falaram, olha para esses dois, olha como eles são idênticos. Vocês não são um casal? Não, porque eu estava saindo de um relacionamento extremamente difícil, abusivo, toda aquela questão difícil. E aí, quando ela me perguntou aquilo, ela falou assim, mas não tem jeito? Na frente dele, eu falei assim, nesta vida não mais. Eu já encerrei essa questão de relacionamento. E ele também ficou meio assim. Então, a gente precisou passar por muitas técnicas para a gente começar a deixar cair esses véus, no sentido de que cada um olhava para um padrão repetitivo, que é isso que causa dor para todos nós, quando a gente vivencia padrões repetitivos, e, de repente, quando finalmente a gente se olhou como homem e mulher, todo mundo se assustou. Em 3 meses, a gente já estava se casando. Que era e muito estamos certeiro, né? juntos, vai fazer 15 anos que estamos juntos. Bonito. E a gente sempre fala, nossa, e a gente é tão unido que a gente fala, por que é que a gente não estava junto 7 anos antes? Tudo bem que tem o tempo certo para tudo, mas se você está com esses padrões, esses bloqueios que te deixam com ponto cego, você vai apostar sempre as fichas nas apostas incorretas da vida. Por quê? Porque você está apostando pelos seus ancestrais. Do jeitinho que eles se relacionavam, é um molde que você cria. Então, a partir daí, nós dois estudamos e nunca pensamos que iríamos dar aula, atender, não, nós fomos por nós. Só que aí começaram a surgir convites para falar sobre o tema, para começar a atender, e a partir daí a gente não parou mais. Então, a gente tem grupos de atendimento, a gente de final de semana, porque eu trabalho no tribunal, sou servidora há 31 anos, e então, paralelo a isso, a gente fez essa busca de levar consciência para o maior número de pessoas. Então, de ajudar outras pessoas. Sim, né? Porque é lindo, e a gente tem um trabalho com casais também incrível, que nós dois fazemos a mediação sistêmica com casais que estão com dificuldade, e aí a gente faz de forma breve com esses casais passarem por essas sessões para acordarem para esses padrões, porque você imagina, casal é padrão. Eu tenho um padrão, o parceiro tem outro. Aí se casa, junta 2 padrões dentro da mesma casa que não se conversam. E aí muitas vezes as pessoas jogam um relacionamento rico fora porque não percebem que ainda não se olharam. Então, o meu papel e do meu marido nesses aspectos é fazer com que as pessoas se olhem muitas vezes pela primeira vez nos olhos. Porque a gente muitas vezes está casado assim, de costas um para o outro.
E a gente não percebe, a gente faz tudo junto, mas não, cada um está defendendo somente seus próprios pontos de vista da sua geração dos pais. E aí, quando a gente faz o casal fazer esse movimento, aí o casal ganha força, porque ele se olha para frente a frente pela primeira vez. Para a gente entender um pouquinho mais da constelação, ela ajuda nesse sentido, né, da gente conseguir visualizar o nosso passado, entender o nosso passado, o que a gente traz desse passado para o nosso dia de hoje, né, para a gente, e como que a gente pode transformar ou mudar, fazer o nosso próprio destino, né? Sim. E não com que vem aquela carga que vem dos nossos antepassados. Seria mais ou menos isso? É interessante porque a constelação ela faz com que nós despertemos para a visão sistêmica. E tem a teoria do observador, que a quântica fala, né? Se você passa uma pessoa a observar determinada coisa, o próprio átomo, ele muda, ele desloca o fóton, o elétron, ele muda de posição somente pelo observador. Ou seja, se eu observo um padrão, eu tenho finalmente a chance de começar a olhar para um novo padrão. Ela ajuda você a identificar os padrões da origem dos conflitos familiares ou dos seus conflitos com a saúde, com a prosperidade, com os amigos, enfim. E a partir da identificação desse padrão, é como se você falasse, uau, então era isso. Caiu a ficha, né? E aí eu tenho uma chance de fazer algo diferente. Então a constelação ela te dá, através desses formatos, condições de você olhar o mundo com uma nova ótica, menos pesada. E aí, trazendo isso para o trabalho, né, no judiciário, uma das coisas que eu primo muito é apoiar todas as pessoas que trabalham na justiça a se empoderar no seu lugar de força. Por quê? Se eu, na minha origem, na minha infância, eu saí do meu lugar de criança e assumi outros lugares dentro da família, aquele mesmo molde eu vou fazer na minha vida profissional. Então, se, de repente, eu era a filha mais velha, no meu caso, eu sou a filha mais velha, né? Então, se, como filha mais velha, eu saio do papel de irmã dos meus irmãos e me torno mãe, porque desde cedo dão esse papel para os mais velhos, muitas vezes, então ele deslocou para a função pai e mãe. E aí começa um conflito, que os irmãos não olham mais para ele como iguais. Então, eu crio um protótipo de que eu sou superior aos meus irmãos. E então eu não tenho muito bem colocado na minha mente o que é hierarquia. E aí o que acontece? Se para os meus pais eu não enxergo totalmente a hierarquia deles porque eu me enxergo igual a eles, porque eu tenho que dar conta dos meus irmãos, o que vai acontecer quando eu chego no meu serviço? Eu também vou achar que eu tenho que dar conta de tudo. Então, eu já começo a carregar muitos problemas que não eram para eu carregar, porque eu não confio nos demais, e os demais vão desconfiar de mim. Por quê? Porque, apesar de sermos todos da mesma hierarquia no trabalho, eu estou ousando carregar coisas, e isso gera conflito. Então, estar fora do meu lugar na família de origem faz com que eu tenha conflitos também no trabalho, não só nos relacionamentos. Isso é muito claro quando você trabalha equipes. Como eu também tenho a formação em recursos humanos, eu observo muito essa questão dos líderes de equipe versus o estilo que a equipe trabalha. Porque se eu sou aquela criança que eu queria tanto a atenção e eu sinto que eu não consegui a atenção que eu queria dentro da família, eu vou transferir esse mesmo pedido de atenção para quem? Para os meus amigos, para os meus colegas. Eu vou querer ser tratada pelo meu chefe como se ele fosse meu pai ou minha mãe. E isso não vai ser bom no trabalho. Vão começar a acontecer vários problemas relacionais, mas eu não percebo, porque eu estou fora do lugar. Isso tudo é inconsciente. Então, eu ajudo as pessoas a despertar para os padrões inconscientes para trazer leveza para essas pessoas. Porque o importante da visão sistêmica é, quanto mais eu descubro aonde eu me desloquei, porque constelação, a tradução do alemão, se tivesse traduzido direto do alemão para o português, seria posicionamento familiar. É que aí foi para o inglês, a palavra mais próxima foi constellation, que é a posição, né, entre os astros, e quando veio para o português ficou constelação. Assim como alguns termos de Freud que estão sendo revistos, porque a tradução meio que se perdeu. Então, é a ciência do posicionamento das relações. Então, nada mais é do que isso. E eu sei que tem muita gente que acaba mistificando a questão da constelação, acham que é religião. Não, é simplesmente reposicionar. Porque quando eu reenquadro, né, a minha família, eu me reenquadro dentro da minha psique, o meu posicionamento real, aí eu ganho força, porque aí eu estou indo para o meu lugar. E é importante também esse ganhar forças, as pessoas que trabalham com isso dentro do judiciário estarem prontas para poderem aplicar, né, essa prática na solução de conflitos, né? Sim. E porque
não basta você aplicar, também você tem que estar consciente e estar já também preparado, né? Para já ter feito com você mesmo, né? Se conhecido melhor e resolvido vários problemas para você resolver o problema do outro, né? Como é que você aplica isso lá no TJ? E o que você traz é fundamental, porque isso é um dos desafios da aplicação. Porque uma coisa sou eu que tenho consciência que realmente eu me transformei o máximo e continuo me transformando, que eu não paro de estudar. Então, eu fiz um curso de 3 anos, depois eu fiz uma pós-graduação de mais 3 anos, estudei com a Alemanha, estou estudando mestrado no México, ou seja, eu estou numa formação contínua e estou me descobrindo em cada formação. Então, assim, quanto mais profundo eu vou, mais eu consigo conduzir o cliente no seu profundo. Então, primeiro desafio é encontrarmos profissionais realmente capacitados para lidar com a psique do outro. Porque isso é uma questão que eu acabei encontrando logo que eu cheguei na comarca. Eu encontrei pessoas, porque havia um projeto anterior lá, e realmente as pessoas elas estavam frustradas e chateadas com o que estava acontecendo ali. Por quê? Porque esses consteladores eles tinham uma boa vontade, mas eles não tinham a real dimensão do que eles estavam mexendo. Então, muitas pessoas que não queriam saber de participar. Então, quando eu cheguei lá e me foi apresentado, né, as pessoas me olhavam assim até meio de lado, assim, né? O que ela vai falar? Estamos com medo disso, tal. E aí, quando eu fui trabalhando de um em um, que aí foi o primeiro projeto que eu fiz lá, que ainda foi como voluntário, ou seja, eu trabalhava minhas 8 horas de expediente lá na comarca vizinha. E eu entrava bem mais cedo nessa comarca para poder atender quem? Os funcionários. Então, meu primeiro projeto foi cuidar de quem cuida. Ou seja, eu me colocava à disposição em consultório e eu recebia a demanda dessas pessoas. Então, trabalhando com elas em consultório, eu consegui quebrar a primeira coisa que foi a resistência à visão sistêmica, porque elas conheceram de uma forma complicada. Porque as pessoas que estavam levaram a constelação mesclada com questões religiosas. E isso é extremamente perigoso. Então, uma das coisas que eu sempre falo nos treinamentos é respeitar a laicidade do Estado. Nós estamos no Estado laico, então, né, o judiciário ele é laico, então a gente tem que tomar cuidado. Por mais que a constelação ela leve para a questão do amor, mas é um amor muito acima do que a gente pensa. E aí, às vezes, as pessoas, por não terem um bom treinamento, acabam mesclando questões difíceis, que começa a ter esses grandes ruídos, que foi que eu enfrentei quando eu cheguei lá. Capacitação é fundamental, né? Sim, tanto que aí conversando com a juíza, que acho que ela já esteve aqui com vocês, a doutora Vanessa Alfiero, ela é a juíza coordenadora do meu Sejusc. Então, ela também foi em busca dessa visão sistêmica, e nós duas, como estudávamos na mesma pós, então eu propus que a gente fizesse então esse laboratório de levar esse conhecimento para a comarca, aquilo que a gente estava aprendendo na universidade, adaptar a linguagem e em 8 módulos a gente fazer com que toda essa comunidade vivenciasse em si mesmo todos os movimentos com relação à sua própria origem. E quando a pessoa descobre a sua origem e se empodera nos seus conflitos, ela consegue ir com mais leveza para poder administrar o conflito alheio. Então, está aí a primeira chave. Se eu quero ser uma boa administradora do conflito alheio, primeiro eu tenho que olhar para os meus conflitos. Sim. Porque, e o que eu percebo hoje em dia é que muita gente procura essas áreas para se esconder dos seus conflitos, que isso é perigoso, porque se eu me escondo dos meus conflitos e quero cuidar do conflito alheio, eu posso cair em pontos cegos perigosíssimos do outro, e eu não vou ter um trabalho efetivo com o outro. Então, daí também vem esse alerta. É muito importante se trabalhar, porque Jung falava que nós temos somente 5% de mente consciente, né? 95% é inconsciente. Então, nós estamos meio que no modo automático e não percebemos. Tem muito ainda para aprofundar, e né? Aí que tá Conhecer o perigo. de nós mesmos. Sim, né? Isso é um perigo. É um perigo. Dentro dessa questão da visão sistêmica, para o gestor de conflitos, né? Quais as etapas a gente poderia colocar aí para o gerenciamento desses projetos, né? Que visam facilitar a conciliação por meio de práticas sistêmicas? Então, o primeiro é a educação sistêmica. Então, é realmente levar os conceitos sistêmicos para os servidores, para toda a rede de mediação, assistentes sociais, psicólogos, porque uma das aulas que é imprescindível se chama Ordens da Ajuda. Então, a gente trabalha com os alunos para eles aprenderem qual é o jeito certo de trabalhar a ajuda do outro. A gente também trabalha o triângulo dramático de Karpman, que mostra essa questão da vítima, o perpetrador e o salvador. E muitas vezes o conciliador, o mediador, ele está nesse meio. Então, durante a educação sistêmica, nós fornecemos conhecimento para que essa pessoa aplique em si.
E aplicando em si mesma, ela tem condições de se proteger. Não significa que ela vai aplicar isso no outro, mas ela vai passar a atuar com o outro da distância profissional correta. Então, aqui eu sou mediador, aqui eu sou psicólogo, aqui eu sou juiz. Eu não sou salvador do outro. Eu não tenho que carregar a vida do outro junto comigo. Então, eu volto para o meu papel. Você vai usar essa prática, né, para dentro do seu papel, que é muito importante. E fortalecer, né, o papel, porque muitas pessoas estão desconectadas do seu papel. Então, se eu sou uma filha que foi salvadora da família, a minha tendência é querer salvar todo mundo. Então, eu sempre vou enxergar o outro como coitado e que ele precisa da minha ajuda. Imagina eu carregando um monte de coitado junto comigo todo dia. Né? A gente vê que, por exemplo, os professores passam muito por isso. Um dos maiores índices de afastamento lá em São Paulo, no Hospital do Servidor Público, na psiquiatria, é de professores. Porque se o professor ele não sabe a sua força, ele está deslocado de papel. Então, o que acontece com o professor? Ele tem 40 alunos, às vezes vários turnos. E se ele é pai e mãe dos alunos, você imagina como ele sai do papel o tempo todo. E isso é enlouquecedor, porque se eu saio do meu papel tentando acolher todos os alunos como se eu fosse pai ou mãe, eu perco minha força de professor. E perco o respeito, muitas vezes, do aluno. E eu não me dou conta e nem sei por que os alunos não estão me respeitando. Verdade. E essa dinâmica que você trabalha lá em São Paulo, vem dando resultados, assim, de capacitar primeiro o gestor para depois ele trabalhar? Vocês conseguiram ver a diferença? Sim, porque o índice de afastamento diminuiu muito. O índice de frustração, principalmente, que antes as pessoas vinham na minha sala super frustradas, acabava uma conciliação e vinham desabafar. E eu sempre fazia perguntas chaves para reflexão. Então, elas foram se auto-empoderando, tanto que eu brinco que a equipe ela se tornou autogerenciável. Então, eu tenho um Sejusc que praticamente os conciliadores, eles se autogerenciam, não tem mais aquilo de bater toda hora na porta, entrar lá para perguntar questões. Eu trabalhei o empoderamento deles. Então, através da mirada sistêmica, deles descobrirem quem eles são, eles ganharam o empoderamento também, de poder falar, eu dou conta. Eu dou conta, sim, eu não preciso de uma mãe me orientando. Então, aí a gente trabalhou isso a fundo com eles, para que eles tivessem, não me enxergassem como uma mãe, e sim como gestora. Né? E isso é difícil, muitas vezes, no serviço público, né? A gente se posicionar desde o nosso lugar, não deixando transparecer que nós somos família do outro. Nós somos uma equipe de trabalho. E é quando as pessoas tentam se tornar uma família dentro do trabalho que os conflitos familiares de cada um podem vir para dentro do local de trabalho. Por isso que é importante a pessoa se empoderar, resolver suas questões familiares para realmente estar numa equipe, seja como companheiro de equipe, como amigo, mas não com esse laço de família. Porque se eu tenho um problema sério com a minha mãe, eu posso transferir para todas as mulheres esse problema. Sim. Não confiar. É o que você fala, né? Cuidar de quem cuida, né? Sim. Se a pessoa não estiver pronta, né? Sim. E já com... nem feridas, mas assim, se ela estiver curada mesmo, né? Estiver bem, estiver se entendendo. Sim. Ela não consegue ajudar, né? Sim. E isso serve não só para o Sejusc, né? Mas para todas as áreas do judiciário, né? Sim, sim. E isso é um dos papéis das nossas palestras. Eu viajei por muitos estados do Brasil, em OABs, a gente falou muito sobre isso para os advogados, né, defensoria, vários órgãos do Ministério Público foram chamando para que a gente falasse acerca dessa visão para as pessoas que trabalham. Então, o cuidar de quem cuida é você dar um espaço da educação sistêmica, ou seja, fornecer os princípios sistêmicos primeiro para a pessoa entender na vida dela. E tem uma experiência muito interessante, por exemplo, o Tribunal de Rondônia investiu na educação sistêmica dos juízes. Então, os juízes, e aí o desembargador explica que não era para o objetivo não foi que os juízes aplicassem a técnica, mas isso impactou na produtividade dos juízes, porque a partir do momento que eles tomaram o lugar deles, a força deles, fluiu muito melhor o trabalho. Então, houve esse investimento. Então, a gente percebe que traz qualidade de vida quando você dá educação sistêmica primeiro para os servidores. E você perguntou, né, quais são os passos. Então, eu falei... vou voltar nos passos, né? A gente está conversando e vai se perdendo. Então, primeiro... Isso, então, foi a educação sistêmica, porque a educação sistêmica ela serve também para diminuir o ruído, a comarca saber efetivamente com que você está trabalhando. Então, esse é um processo. Você começa primeiro com as pessoas. Segunda etapa foi trabalhar no âmbito pré-processual. Então, antes das pessoas litigarem efetivamente, quando elas chegavam para nós no pré-processual, então havia algumas oficinas interessantes. Então, por exemplo, tinha o Homem Integral, que é um projeto que o meu marido ia lá como psicólogo e ele atendia o masculino em conflito com a lei.
Isso foi bem interessante, porque ele abria esse espaço com um olhar sistêmico para que o homem refletisse na sua questão, como pai, como marido, alguém que estava se divorciando, né? Então, a gente tinha essa linha. Uma outra oficina interessante que acontecia também é a oficina de noivos. Então, antes das pessoas sequer começar um relacionamento, a gente fez uma parceria com o Cartório de Registro Civil. Então, essas pessoas elas vinham para o Sejusc para uma palestra sistêmica acerca dos casais. Então, a gente já revelava para eles as dinâmicas de casais. Então, a gente já punha eles frente a frente. Já treinava, né? A gente já mostrava para eles quais eram as possibilidades de dinâmicas que eles poderiam enfrentar para que eles já se casassem conscientes no sentido de se fortalecessem enquanto casal. E não ficar assim, como eu falei no início, de costas um para o outro. Esse projeto foi um xodó para mim, porque é apaixonante você lidar com casais. Porque o casal saindo consciente, a chance dele cair nos mesmos problemas, ele pode criar outros, mas os mesmos problemas que as pessoas têm, é mais difícil. Ainda mais numa comarca como a nossa, que existem casamentos seguidos. Então, a pessoa ela separa a casa muito rápido e não percebe que estão nesses pontos cegos. Então, é importante, né, investir. Está na prevenção, né? Sim, sim. E a gente também apoiou a Delegacia da Mulher, a gente apoiou os policiais. Que bacana. Você falou aqui da capacitação dos juízes, né? Eu lembrei agora da nossa capacitação, né? Essa CGJus, a Corregedoria, fez uma capacitação voltada para o servidor de maneira geral, muitos magistrados participando, né? Estou contando dela aqui, abordagem sistêmica como método adequado para o tratamento de conflitos, né? No âmbito do TJTO. E isso não só é cumprimento de meta, né? Porque está dentro da atribuição da Coordenadoria da Cidadania da Corregedoria, mas eu acho que é muito mais uma mudança de chave, né? De como tratar os conflitos, né? E outra coisa, um ponto muito importante, quem é que olha para os operadores do direito? Quem é que olha para a alma dos juízes? Quem é que olha para a alma dos serventuários? Quem é que olha de fato para a saúde mental? Porque você lidar com uma burocracia constantemente, isso é difícil, isso é pesado, é muitas situações conflitantes, e se eu tenho a minha própria vida conflitante, eu não tenho nem força de lidar nem aqui, nem aqui. Então, a educação sistêmica, ela permite que você olhe para cá, para você ganhar força para lidar aqui, para de fato você estar no seu trabalho, porque a gente fica deslocado, a gente está aqui com a cabeça lá, ou traz lá para cá. A gente vivencia tudo multidimensionalmente, então a gente não consegue separar. E aí gera o quê? Cansaço, burnout, muitas coisas que eu percebo do burnout é porque a gente associa emoções deslocadas dentro do trabalho, porque a gente não está conseguindo lidar com o que está acontecendo aqui fora. Interessante. Porque você vê, eu serventuária, antes de conhecer todo esse movimento, eu vivia com problema de saúde, isso era interessante, né? E a partir do momento que eu ganhei qualidade de vida, olha que interessante, então eu trabalho de segunda a sexta gerenciando o Sejusc. Dou aulas, eventualmente viajo dando aulas e palestras, ou dou aula online. E estou fazendo mais uma formação, estou terminando um mestrado. E aí você pode perguntar, mas como você consegue dar conta de tudo isso? Eu só faço, com alegria, tudo se torna leve. Bem, né? Tudo se torna leve. E eu e meu marido, a gente viaja, a gente se diverte, ou seja... por quê? Porque eu já estou fazendo as coisas sem aquele peso de querer provar algo para minha família, ou querer provar algo para os meus pontos cegos. Não, eu estou fazendo para fluir na vida. E eu me sinto bem. E eu vou indo. Inclusive, também faço atendimentos individuais de final de semana, às vezes online, às vezes presencial. As pessoas me descobrem, me procuram. E também eu levo isso. Então, ou seja, se você está preenchido, se você está bem com essa questão toda, então você pode fluir mais para frente. E é o que aconteceu. Eu nunca esperava ser convidada para dar aula. Por exemplo, eu já dei aula de justiça sistêmica para a América Latina, online. A gente iniciou um projeto também junto com uma escola de Barcelona, onde a gente também está trabalhando lá, o pessoal do direito, né, do exterior. E outras coisas que aconteceram comigo. Eu acabei indo parar na Alemanha. E tantas coisas que o fato de eu ir quebrando paradigmas e chaves abriu minha mente. Porque eu poderia estar na repetição de quem veio da periferia de São Paulo, de toda aquela dificuldade de crescimento, né? Aquela síndrome do impostor, de que, poxa, como que eu posso ir fluir na vida se a minha família toda ficou para trás, né, na dificuldade? Então, a constelação ajuda nessa quebra de paradigma, a me fortalecer para eu continuar seguindo adiante, compreendendo a escolha de cada um, e do meu lugar, respeitando também a escolha de cada um, que isso é desafiador. É muito desafiador você respeitar a escolha do outro. Falar para o outro que, se você precisar, eu estou aqui.
mas eu respeito a sua escolha. Isso é desafiador. Dar liberdade é difícil, né? Porque você já quer resolver, você vai por esse lado. Não, a escolha é da pessoa, né? Se a gente, de pequeno, foi treinado para ajudar todo mundo, a gente faz isso no automático. E aí se sente pesado. Por isso que o índice de afastamento no serviço público é muito grande. Se você vê essa área que é extremamente afetada dos servidores, a gente pensa, é só porque eles estão digitando? Não, é porque eles sentem uma sobrecarga muito grande de trabalho, associado a essa não permissão de trabalhar o emocional. E aí, se um tribunal ele investe nisso, né, na qualificação emocional dos seus servidores, ali ele ganha força também de trabalho, porque o servidor ele vai estar valorizando também que está sendo olhado pelo tribunal, porque muitos servidores eles sentem que não são olhados. Claro que tem dinâmicas por trás disso, que de repente não é o olhar do tribunal que eles buscam, talvez seja a validação do pai e da mãe que eles não tiveram. Mas o servidor ele vai se sentir muito mais acolhido se ele perceber que é oferecido um espaço de desenvolvimento emocional. Com certeza, isso é muito importante, né? Sim. Deixa eu só recapitular aqui, então, para a gente não se perder nas etapas do gerenciamento. Sim. Vamos lá. Porque a gente acaba indo e vai a gente estava no pré. Isso, a gente estava nos projetos do pré-processual. Do pré-processual, né? Já estava dando alguns exemplos, porque você entra com essas palestras preventivamente ao processo. Então, aí você perguntou de pesquisas e tudo mais, então teve uma mestranda que foi entrevistar uma quantidade de pessoas que passaram pelos nossos projetos no pré-processual. Como que estava o índice de satisfação delas consigo mesma e com a sua própria vida. Então, 85% relataram uma melhora incrível no seu relacionamento com quem estavam conflitando e consigo mesmo. Isso foi principal, esse relacionamento consigo mesmo. Então, nessa fase pré-processual, é muito importante a gente trabalhar com essa abordagem, porque a gente traz subsídio para que a pessoa própria seja empoderada para administrar os seus conflitos. A gente devolve para ela o bastão de força. Sim, e na prática do judiciário evita lá na frente, né? Mais um processo, mais uma burocracia, né? Sim. Sendo cumprida ali e de forma muito melhor, né? Porque a pessoa não só resolve o problema dela ali, a questão que levou ela a procurar o judiciário, Sim. como também a probabilidade dela voltar lá para o mesmo problema é muito menor, porque ela resolveu. Sim. Né? Sim. Ela teve uma resolução muito mais profunda, né, do problema. E isso, a nível Brasil, a gente tem muitos exemplos de pessoas que fizeram esse trabalho sistêmico. Tem a juíza doutora Lisandra, que ela, nessa época, ela estava no Rio Grande do Sul, e ela atuava com menores infratores. Então, o fato dela fazer reuniões com os menores infratores, mas o combinado é que os pais dos menores estivessem presentes também nessas oficinas sistêmicas, valendo remissão de horas dos menores, tinha que participar todos, e ela trazia essas questões do emaranhamento familiar, para onde o jovem estava olhando. Então, só o fato dos jovens perceberem que eles estavam repetindo padrões de violência familiar, eles tinham a oportunidade de dizer, eu não quero fazer mais isso, porque eles viam origem. Então, dentro dessas oficinas, os jovens viam que a carga de violência não era dele, era ele olhando para o sistema e dizendo sim para aquela violência, falando, eu continuo por vocês, eu faço a violência. E a partir do momento que o jovem ganha, e o jovem é muito gostoso de trabalhar, porque ele é rápido também. Ele percebe e ele já se retira. E aí ela falou que houve uma redução de 95% na reincidência. Então, isso é muito. É muito. Então, isso com uma oficina aparentemente simples, né? De levar consciência para esses jovens. Então, isso tudo são projetos que cada um, a partir do seu lugar de trabalho, do seu espaço onde a pessoa está, ela pode desenvolver um projeto diferente, né? Eu dei alguns exemplos aqui que me ocorreu dessa história toda. Tinha também um programa que a gente chamava Programa de Orientação à Família, que eu e a juíza, a gente recebia os casais em conflitos e juntos a gente contava a história de amor desses casais com uma espécie de teatro, assim, chamando os participantes para mostrar como que eram as dinâmicas relacionais de filho do casamento anterior, filho do casamento atual, como que é se casar com alguém que já tem filhos, né? Chega um filho novo, quem tem prioridade, precedência. Então, a gente traduzia, que aí é um dos desafios da implementação de projeto, é você adaptar uma linguagem da filosofia sistêmica para pessoas que não têm essa assimilação, né, de trabalhar esses conceitos emocionais, porque muitas vezes a pessoa está na pirâmide de Maslow nas necessidades básicas, ela só quer sobreviver. Como é que ela vai falar de emoção?
Então, como você faz para adaptar esse conteúdo? Então, a gente criou formas de adaptar esse conteúdo. Isso é importante, né? Até assusta às vezes, né? Porque a pessoa não tem conhecimento, sim. Aí você chega lá e fala assim, nós vamos fazer uma constelação pessoal. A gente nunca falou, em nenhum projeto nosso a gente falava que era constelação, mas a gente aplicava a mirada sistêmica. Então, a gente fazia exercícios, a gente fazia demonstrações, a gente se posicionava e mostrava a posição, quadrados no chão para mostrar essa questão de lugar. E isso traz força, porque quando a pessoa olha para aquilo, ela toma uma decisão. E agora? Eu continuo fazendo a mesma coisa ou eu mudo? Então, isso é desafiador adaptar a linguagem. Um dos problemas que eu vejo, né, dos terapeutas quando entram no judiciário é não adaptar a linguagem para a população. Não adaptar essa linguagem de trabalho. Então, esse é um dos desafios. Além de respeitar o Estado laico, o outro pilar é a adaptação da linguagem. Que eu não vou chegar explicando todas as leis do amor, explicar sobre Bert Hellinger, explicar sobre tudo, não. Preciso de alguma coisa palpável para tirar dessas pessoas o melhor ali, para que elas saiam com algo e elas reflitam. Assim como acontece com a oficina de pais e filhos, que eles refletem sobre várias coisas, né? Sim. E o último passo que a gente estava conversando nessa implementação de processo é o pessoal do processual. Então, quando eu vou implementar a visão sistêmica para quem já tem um processo na comarca, funciona da seguinte forma: a juíza identifica essa necessidade e manda essas pessoas para as nossas oficinas. Então, a gente recebe essas partes, a gente convida essas partes para essa conversa, né, tanto individual ou em grupo, para trazer o quê? O empoderamento dessas partes. Porque quando as partes entram já com um processo, elas querem que um terceiro tome a decisão pelas vidas dela. Então, através desse trabalho sistêmico com elas, a gente faz com que elas próprias olhem para a sua situação e se empoderem para uma decisão. E, normalmente, quando essas pessoas passam para uma oficina e se entregam, de fato, para esse trabalho, muitas resolvem fazer acordo, né? O próprio Dr. Sam, ele também tem isso quantificado, da quantidade de pessoas que, ao passar por uma oficina, fazem um acordo e o processo se extingue. Então, no processual, o principal objetivo é o autoempoderamento das partes, para que elas construam o seu acordo, para que elas não precisem de um terceiro e, principalmente, para elas enxergarem qual é o ponto real do que está acontecendo entre elas, porque, às vezes, não é o processo, às vezes é um olho no olho no sentido de reconhecer o outro, reconhecer o papel do outro, que o outro também foi importante, mesmo a gente estar separado, o outro foi importante, ou mesmo uma questão de inventário, alguém que foi excluído sendo incluído. Então, isso tudo traz força para as partes, né, se autogerenciarem e chegarem já com algo pronto para que a juíza, junto com eles, construa algo. E ela não tenha que tomar a decisão pelas partes. Então, na etapa processual, é muito importante trazer essa visão também para as partes. Muito bacana. Como é que você vê essa questão do uso das práticas sistêmicas no judiciário, daqui para frente? As pessoas já estão abraçando a causa? Como é que ela está sendo guiada? Então, agora a gente nós demos um passo atrás para aguardar a resolução do CNJ acerca da utilização, como que vai ser a aplicabilidade, né? Que casos que vai ser possível aplicar, em casos que considerem que não é possível aplicação. Porque até hoje não tem uma regulamentação, não tem uma regulamentação, e eu acredito que a regulamentação ela é importantíssima, principalmente no que se diz respeito à formação de quem vai aplicar esse projeto. Sim. Então, isso é imprescindível. Porque um outro desafio também que faz parte da aplicação do projeto é que essa pessoa que chega no judiciário, você tem que mostrar para ela como funciona ali. Se eu estou numa vara criminal ou se eu estou numa vara de família, é diferente a abordagem. Sim, então, completamente diferente. Esta pessoa, ela também tem que ter conceitos do judiciário, para que ela não ultrapasse limites ou ela fale coisas para as pessoas que não é possível dentro daquela esfera. Então, também tem que levar um pouco de consciência judicial para esses aplicadores. Então, por isso que eu acredito que é desafiador fazer uma implementação sem regularização. Então, eu sou a favor da regularização, eu sou a favor de que tenha regras claras de quem pode, como vai ser isso, quais esferas que é possível a aplicação,
porque a constelação é como se fosse uma cirurgia no campo emocional da pessoa. Então você tem que saber o que você está abrindo ali para conversar com uma pessoa, para não acontecer situações que aconteceram em várias de violência doméstica, onde pessoas, ao meu ver, despreparadas no sentido de lidar com aquele tema, acabaram retraumatizando as vítimas. Então, assim, um dos bloqueios que aconteceram com relação à constelação foi essa questão da violência doméstica. Então, mas às vezes é um passo para frente, então, que daqui a pouco vão ser mais Sim, dois, né? Um passo para trás, vão ser mais dois para frente, né? Eu acredito nisso. Eu acredito porque que é uma opção, um caminho muito viável, né? Assim, muito bacana. É uma filosofia que permite leveza. Eu acho que se você pode trazer, né, para os servidores, para os operadores do direito, né, um subsídio como se fosse uma mochila de emergência que faça com que ele olhe para outra parte, enxergue além do que está sendo falado ali no conflito, ou seja, a parte está me falando de algo e eu tento descobrir internamente o que realmente está acontecendo com aquela pessoa, eu vou ter uma solução mais eficaz, sem ficar carregando tanto tempo aquela história comigo. Por exemplo, a doutora Vanessa, ela tem sentenças que ela cita as questões, né, da visão sistêmica para mostrar para a família a importância da parentalidade, a questão de cada irmão no inventário no seu lugar. Então, ela tem feito assim, sentenças incríveis como juíza com esse olhar. Então, mesmo ela tem casos interessantes, como eu trabalho com ela, eu vejo casos interessantes que, por exemplo, o casal estava ali tentando resolver uma situação difícil entre eles de divórcio e a menininha de 2 anos estava ali com eles na sala e, de repente, né, a doutora estava utilizando clipes para representar a família para falar, vamos lá, como que é a família de origem de vocês? E ela estava pondo clipes. E aí conversando com essas partes acerca para entender como funcionava a família, o sistema familiar dele. Por quê? Porque isso é uma técnica. Então você faz com que a pessoa reflita sobre a própria família. Então você pede para a pessoa mostrar como é a família dela. Então isso é uma técnica. Mas olha que interessante. A menininha de 2 anos pegou um clips quebrado no chão e colocou aqui. E aí todo mundo ficou olhando. E aí a juíza olhou aquilo, olhou para os pais, que ela colocou do ladinho dela o clips quebrado. E aí a juíza perguntou assim, bom, o que será que significa isso? Houve alguma criança? Os pais começaram imediatamente a chorar. Por quê? Porque eles perderam uma criança antes dela. Nossa. E por conta de ter perdido a criança, havia um conflito entre os dois, não declarado, de culpa, de quem foi o culpado. Aí você falou, tinha uma coisa ali além do que estava sendo dito, processo, né? Do que estava no processo. E foi interessante que a menininha que fez um movimento de colocar ali mais um pedacinho de clips. Então, ali a doutora trouxe, com aquela menina, conseguiu trazer a solução, que aqueles pais puderam chorar ali a morte daquela criança que eles nunca se permitiram os dois, porque se silenciou sobre aquilo. E o peso estava separando os dois. Então, por isso que esse olhar sistêmico ele é extremamente importante, não para um acordo, não para a extinção de um processo, mas para uma cura relacional que a pessoa não vai nem precisar entrar no judiciário, porque ela própria já começa a descobrir a origem do que está acontecendo com ela. Sim. Tem muitas formas de atuação. Maravilha, doutora. Muito obrigada, viu, por compartilhar tanta informação bacana aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade e para mais pessoas que tiverem interesse sobre o tema, fazer pesquisa, procurar bons profissionais, procurar boas formações e informações acerca desse tema, que é um tema, assim, apaixonante para mim. Com certeza. Obrigada. Bom, ficamos por aqui então, lembrando que a Seja Jus continua pelo site e pelas nossas redes sociais. Eu espero você no próximo episódio. Até mais!